Recebemos aqui hoje, né, as assinantes aqui do quadro Pet, a Poa Pet Care, as gurias que vocês já estão aprendendo a conhecer, né? Eles já sabem, né? Agora vocês vão receber direto o recado lá, pessoal perguntando dos pets. Então, estão aqui comigo, vocês já sabem, a Cristiane e a Patrícia. Gurias, hoje o papo é filhote. Peguei um filhote, e agora? Bom, primeiro, peguei um filhote de cachorro e agora, peguei um filhote de gato e agora. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Assim, vamos começar pelos gatinhos, então. Uhum. O ideal é que a gente leve o gatinho para casa. Espere. Também dependendo da procedência, né? Se a gente pegou um gatinho, adotou um gatinho rua. de rua, acho que o ideal seria passar num médico veterinário para a gente ver se tem pulga, dar um vermífugo, né? Avaliar a score corporal, ver se está assim, muito necessário fazer magrinho. exame de sangue, por exemplo? Num primeiro momento, não. Eu diria que, assim, nessa primeira visita, assim, primeiro dia, eu diria que a gente pode fazer esses cuidados gerais, assim, para avaliar realmente como é que ele está. E aí, esperar ali uma semana, ele se adaptar, ele se ambientar em casa. Normalmente, daí, nesse momento, a gente orienta como é que faz em relação ao ambiente, né, caixinha de areia, que tamanho, caminha, não caminha, o que a gente vai ter disponível ali para o espaço dele. E aí ele retornar mais ou menos em uma semana para a gente poder daí, então, dar continuidade a esse atendimento. E aí, sim, a gente vê, avaliar a idade mais ou menos que ele tem, né? Que quando a gente adota, a gente normalmente não tem essa informação. Porque se é um filhote comprado, normalmente vem com uma carteirinha, é isso, inclusive de vacinação, que normalmente a vacinação a gente precisa repetir. Sim. Né? Às vezes, ou até filhotes de gatinhos, eles às vezes fazem vacina um pouquinho mais tarde, vem do criador, dependendo da idade, sem vacina, né? Mas se é um gatinho que vem da rua, que a gente não sabe, né? Não é, às vezes até um sem raça vem de uma casa que nasceu, que sabe a idade e tudo mais. Mas aquele que vem da rua, que a gente não sabe, a gente daí tem que estimar essa idade. Tem como fazer essa estimativa? Né? Normalmente, sim, tá? Principalmente pelos dentinhos, a gente consegue avaliar. Né? Normalmente, por volta dos 4 meses de idade, eles começam a trocar. Então, essa idade é uma idade bem marcada, assim, para quem tem mais experiência de olhar os dentinhos, né? E aí, como eu estava falando ali nessa revisão assim de uma semana, então a gente coleta sangue, fazer alguns exames, principalmente detectar se ele é FIV e FeLV negativo ou positivo, que são duas doenças que vão acompanhar ele, né, por toda a vida. Então, a gente saber o que fazer de prevenção em relação a isso, no gatinho. Né? E aí, se tudo ok, então fazer, dependendo da idade, já a primeira dose de vacina, ou já orientar, fazer a carteirinha, os documentos, tudo, para que a gente possa dar sequência. E o cãozinho? E o cão, normalmente o cão, ele também precisa desse contato com o médico veterinário, mas eu diria que eu levaria sempre ao médico veterinário, independente de onde ele foi adquirido, né? Se de uma ONG, se juntou da rua, se comprou, para que a gente possa fazer assim essas primeiras orientações, né? Porque ele é menos sensível, vamos dizer assim, a essa parte comportamental, né? E ele tem mais urgência nas vacinas do que o gatinho, né? Então ele tem doenças mais graves que podem acometer ele desde bem bebezinho, que a gente isso tem que cuidar com muita assim muita velocidade, muita atenção, atenção, assim, tem que ser rápido, né, para poder deixar ele em dia com essas vacinas. Bom, os filhotes, depois disso, quer dizer, como levá-los para a transição da nossa casa? Entendeu? Porque daí, claro, ele está saindo ou da rua, ou seja, do criador, enfim, de alguém, e está indo para a nossa casa. Como educá-lo, né? Principalmente para que a gente não venha brigar muito por causa de xixi, por causa de morder fio, por causa, né, dessas coisas que filhote faz. Esse primeiro contato em casa, chegando em casa pela primeira vez, eu diria que o ideal é a gente colocar ele num ambiente pequeno, né, que a gente possa até poder entender as rotinas que já estão estabelecidas até aquele momento, que seja um local seguro, né, que não tenha fio, que não tenha nada, que ele possa morder, roer, engolir, que seja prejudicial à saúde dele.
né? E que a gente possa ali estabelecer como o local dele, né? E a partir daí, né, um localzinho para ele comer, um lugar que ele vai fazer o xixi, o cocô, né, a Que não caminho podem onde ele vai estar dormir, perto, que né, não da vai estar comida. perto da comida, né, e nem próximo do lugar onde ele dorme, né, e que a gente possa aos poucos ir, então, né, adentrando a casa, né, aos outros ambientes. Bom, só para a gente encerrar, Cristiane, quero só te perguntar da clínica. Então, a clínica também está aberta a filhotes, quer dizer, quando chegam lá tem todo o cuidado possível e também é 24 horas, né? Só para a gente lembrar. Sim, a clínica é 24 horas e a gente tem um serviço, na verdade, que é a consulta pediátrica. Então, legal. dentro dessa consulta pediátrica tem, né, já a primeira dose de vacina, exame de fezes e todas as orientações que o filhote precisa, né, para esse início de vida nova, né, na casa Ou nova. seja, já tem pacotão filhote, tá? Na Poa Pet Care.